Olá, está no ar mais um programa da TV CREA Minas e nesta edição a gente te leva para um passeio ao fascinante mundo da aviação leve esportiva e conhece de perto o trabalho do engenheiro mecânico aeronáutico. Escadas rolantes e elevadores. Você vai saber qual o papel do CREA Minas no trabalho de fiscalização destes equipamentos. No estúdio, o assunto fiscalização continua. Vamos falar sobre os vários campos de atuação do CREA e sobre o importante serviço prestado à sociedade. É agora, não saia daí! Quando o assunto é segurança, um descuido pode colocar a vida de muita gente em risco. Já pensou num elevador ou em uma escada rolante funcionando sem nenhuma inspeção? Não dá, né? Essa checagem é obrigatória e o exercício deste trabalho passa pela fiscalização do CREA. Então vamos conhecer essa atividade? Nossa equipe de reportagem acompanhou a rotina de 2 fiscais do Conselho na fiscalização destes equipamentos. Confira. Um universo que abriga 5.000 moradores. É praticamente uma cidade de pequeno porte. O edifício JK foi projetado por Oscar Niemeyer e fica na região central de Belo Horizonte. A movimentação de pessoas não para. E aqui, vários protagonistas da história deste prédio. São os elevadores, 17 ao total. Eles atendem 36 andares. A síndica se desdobra, sempre está preocupada com a manutenção destas máquinas. Por serem mais antigos, eles necessitam de uma avaliação mensal. O elevador, por ser o nosso transporte, ele exige uma atenção bem próxima da gente com a empresa, da gente com os funcionários do condomínio. Mas antes de um elevador entrar em funcionamento, é preciso que uma empresa registrada no CREA Minas e licenciada na Prefeitura garanta a segurança dos usuários. E é isso que os fiscais do CREA Minas vão verificar numa ação de fiscalização. O Conselho trabalha para checar se o laudo técnico e a anotação de responsabilidade técnica, a ART, estão em dia. Ambos têm a validade de 1 ano. Aqui no caso, nós estamos verificando a manutenção dos elevadores, né? Então, o que acontece aqui? Nós verificamos se o engenheiro contratado pelo condomínio, ele se responsabilizou por essa manutenção, ou seja, se ele anotou esse documento junto ao CREA, formalizando essa sua responsabilidade. No caso do edifício JK, o trabalho de manutenção é de responsabilidade de Ronaldo Chartuni. O engenheiro mecânico também cuida da conservação dos equipamentos e tudo fica documentado à disposição dos fiscais do CREA Minas. E equipamentos eletromecânicos, você tem que realizar a manutenção preventiva mensal, porque eles são propensos a dar defeitos. Isso pode ocorrer um risco de um desses defeitos ocorrer um acidente. E o que se faz para você minimizar isso? É através de inspeções preventivas mensais realizadas por empresas credenciadas no CREA, onde lá você tem um certificado. E no caso, essa manutenção preventiva mensal realizada pela empresa, ela vai verificar todos os itens dos elevadores, para saber se eles estão em bom estado ou não. E aliado à manutenção preventiva, é necessário que se faça também as inspeções técnicas, que a Prefeitura aqui de Belo Horizonte existe uma inspeção técnica anual. Essa inspeção será realizada pela empresa mantenedora ou terceirizada, que elas vão verificar todos os itens dos elevadores e também os itens relativos à construção civil do equipamento. O primeiro elevador do Brasil foi instalado em 1906 no Rio de Janeiro. No estado, eles chegaram na década de 20, em Belo Horizonte. Na capital, são quase 13.000 catalogados no sistema de registro de elevadores e aparelhos de transporte. Outro equipamento que exige os mesmos cuidados é a escada rolante. Neste shopping, elas são de extrema importância. Permitem que os clientes se locomovam de forma mais rápida e segura. O fiscal do CREA Minas explica que todo problema deve ser registrado em um livro de atividades. O registro é sempre verificado pelo engenheiro responsável pela manutenção. Se houve uma troca de correia, o técnico veio, fez a troca, ele vai informar. No dia tal foi feita a troca da correia, troca do motor, troca da peça tal. E fica registrado ali.
Normalmente, os estabelecimentos, como os shoppings, fecham um contrato de 1 ano para a manutenção e o suporte das escadas rolantes. As ações de fiscalização para elas são iguais às dos elevadores. O engenheiro faz os laudos, aponta e pede para corrigir possíveis irregularidades. O nosso trabalho é na parte documental, é verificar se existe um profissional habilitado perante o serviço, a manutenção, instalação dos elevadores e das escadas. Tem as empresas registradas no CREA, o condomínio ou a empresa que for contratar pode recorrer ao CREA, tem um quadro de empresas, de profissionais que prestam esse tipo de serviço. Para explicar tudo sobre a fiscalização de competência do CREA Minas, a gente recebe no estúdio o diretor técnico e de fiscalização do CREA Minas, engenheiro civil e de segurança do trabalho, Carlos Rossi. Carlos, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Então, vamos começar tirando uma dúvida que geralmente acontece sobre qual é a competência do CREA quando o assunto é fiscalização. Perfeito. O CREA ele é uma autarquia federal que compõe o sistema público federal. Ele fiscaliza o exercício profissional, ou seja, ele fiscaliza se à frente dos empreendimentos que envolvem a área tecnológica, as atividades da área tecnológica, ou seja, das engenharias, da agronomia, meteorologia, geologia, se há um profissional legalmente habilitado cuidando daquele serviço, trazendo com isso proteção e segurança para a sociedade. Além das RTs de serviço, o CREA, a empresa também tem que estar registrada no CREA, não é isso? Sim. Nossa anotação de responsabilidade técnica, que é a dita RT, é quem define para os efeitos legais a pessoa, o profissional que é responsável por aquela situação. Qualquer empresa que venha desenvolver atividades técnicas, que venha desenvolver qualquer serviço na área tecnológica, nas áreas fiscalizadas pelo Conselho, ela é obrigada a ter o registro no CREA. Não só o registro da empresa, com as atividades que ela desenvolve, também como o registro dos profissionais que compõem seu quadro técnico, para que a gente traga transparência, para que a gente traga segurança e proteção para a sociedade, que é a atividade primaz do CREA, né? Fiscalização do exercício profissional. Pois é, porque muita gente, às vezes acontece um sinistro, acontece algum problema, aí fala, o profissional do CREA não passou aqui. Não é isso, ele não teria que passar lá mesmo, né? Mas esse trabalho de checar essa documentação, de ver se esse profissional está registrado, é muito importante para a sociedade, né? Sem Pela dúvida. Segurança também. Sem dúvida. É a segurança, a transparência, é garantir a ela que existe um profissional legalmente habilitado à frente daquelas atividades. O fiscal do CREA, ele passa nos empreendimentos, ele passa nas obras, ele faz toda essa verificação, e não só nisso, ele passa nas empresas, verifica contratos, verifica licitações junto a órgãos públicos, ele dá uma geral em toda essa situação onde envolve atividades técnicas. Agora, como é que é feito esse trabalho de fiscalização? Vocês fazem planejamento interno ou o cidadão também pode denunciar, pode... As duas situações. O CREA pode ser provocado, pode haver a denúncia. Sendo atividade pertinente, sendo atividade da área tecnológica, nós iremos fazer essa fiscalização. Não sendo, né, nós vamos encaminhar para o órgão competente. O CREA, ele fiscaliza todas essas situações, ele avança também na questão do planejamento, principalmente no que se diz do Estado e no regional. Hoje o CREA ele é dividido em 12 regionais, nós somos 61 inspetorias, mais 19 escritórios espalhados pelos estados, para tentar abranger os 853 municípios, que quando somados a distritos, quando somados a povoados, nós atingimos um número aí de 1.092. Quer dizer, é uma extensão muito grande, é uma área muito grande. Hoje, nossa composição são aproximadamente 96 fiscais para cuidar dessa situação do Estado, distribuído nessas regionais. O planejamento dessas ações de fiscalização, eles seguem as diretrizes nacionais, seguem as diretrizes estaduais, né, em cima de assuntos que devem ser verificados ou que tem muita necessidade naquele momento, mas também tem toda a especificidade regional, leva em consideração tudo isso. Os inspetores,
os profissionais da área, as entidades de classe que compõem aquela região, né? As instituições de ensino, os profissionais, as empresas e qualquer cidadão podem auxiliar nesse processo de planejamento. Pois é, então as inspetorias, os escritórios atendem esse cidadão que quer fazer uma denúncia, o próprio profissional, a empresa, né? Então ele não precisa nem procurar o CREA em Belo Horizonte, tem que procurar as inspetorias. Nem precisa procurar o CREA em Belo Horizonte, basta ele procurar as inspetorias, e nós temos também um e-mail para receber esse tipo de denúncia, que é o fiscaliza@creaifmg.org.br, e também temos um telefone que é o 3299-8816. O profissional que atende essas denúncias por telefone é Marlon. É só ligar e conversar que, se for pertinente, com certeza nós iremos fazer essa fiscalização. Atender, né? E como é que é esse fiscal? Qual que é o perfil do fiscal do CREA? E ele passa por capacitações? Como é que é a preparação desse profissional? Bom, nossos fiscais são todos concursados. Nossa fiscalização ela é orientativa. A gente busca sempre orientar, trazer a pessoa para a legalidade, né? Não conseguindo, a gente notifica. Não conseguindo resolver ainda num período de notificação, aí sim nós autuamos essa situação. Nossos fiscais são todos capacitados, passam por treinamentos constantes nas diversas áreas abrangidas pelo CREA, né? Nas engenharias, agronomia, meteorologia, geologia, treinamento constante, capacitação constante, e são facilmente identificados quando realizam essas fiscalizações. Eles vão em veículos plotados do CREA, identificados, eles têm uniforme, eles têm o colete da fiscalização do CREA Minas, e eles também têm a identidade funcional, né, onde eles podem ser identificados como fiscais do sistema. Então, para a gente firmar, eles vão chegar na empresa e o que eles vão verificar lá? Bom, geralmente o que a gente verifica é a documentação, né? A gente verifica as RTs, se elas estão na conformidade dos contratos, se as RTs anotadas envolvem todas as atividades técnicas abrangidas por aquele contrato, por aquele empreendimento, se todas estão anotadas por profissionais capacitados naquela situação, né? Engenheiros mecânicos, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, entre outros, dependendo da atividade desenvolvida. E os tipos de fiscalização? Você citou alguns anteriormente, mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Perfeitamente. Nós temos vários tipos de fiscalização convencionados por nós para facilitar administrativamente a execução, que é a fiscalização regional dirigida, que é onde a gente faz fiscalizações junto com outros órgãos, outras entidades, em assuntos direcionados. Isso nos auxilia até na capacitação, na integração da nossa equipe de fiscalização. Nós temos a preventiva integrada, aonde a gente vê determinados assuntos, né? Tipos elevadores, escadas rolantes, que alguns são muito velhos, precisam sempre de uma constante manutenção. A gente fiscaliza esse tipo de ação. Parques de diversões também. Parques de diversões, campos, estádios de futebol, rodovias, né? Tudo isso. Nós temos a de licitações e contratos, como eu disse, ela vai verificar essa questão se as licitações, se os contratos têm os profissionais, está tudo correto. Nós temos a programada local, né, que é direcionada a um município, a uma região muito específica sobre assuntos diversos daquela região. Nós temos a regional, que é maior do que o município, maior do que a circunscrição da inspetoria local, que abrange já uma regional que é composta por várias inspetorias, né? Nós temos também apuracionamento, que é essa quando o cidadão nos aciona, ou mesmo a Defesa Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, né? Eles nos acionam e a gente está presente, e a fiscalização de apoio, que é onde a gente pega os fiscais de uma região ou de uma inspetoria e coloca eles à disposição de outra para auxiliar em alguma ação específica, em alguma ação mais abrangente, que necessite mais equipe. E além desse trabalho, o CREA também tem convênios de cooperação técnica, né? Explica pra gente um pouquinho. Bom, o CREA faz diversos convênios de mútua cooperação ou de cooperação técnica, dependendo do caso. Nós fazemos convênios com prefeituras, com o governo de estado, nós temos convênio com a Defensoria Pública, nós temos convênio com o Ministério Público Estadual e Federal de Minas Gerais, com o Corpo de Bombeiros, com o Comando da 4ª Região Militar do Exército, com a SUDECAP, com o DENIT. Esses convênios visam que a gente faça
uma fiscalização inteligente, que eu denomino, que é uma fiscalização que traz para esses órgãos, para essas instituições, a transparência e a legalidade, através do quê? Nós damos a orientação necessária para eles sobre toda essa situação, como se manter nessa legalidade, sobre o que é exigência legal para isso. Em contrapartida, eles exigem, na contratação dos serviços da área tecnológica, a ART, o registro das empresas, os registros dos profissionais. Então, de certa forma, eles garantem a transparência e a segurança da sociedade, uma proteção para a sociedade, que é a nossa função. Nós fomos criados para proteger a sociedade. A sociedade ganha com isso. Exatamente, segurança, porque a gente faz indiretamente essa exigência, não sendo necessário que o nosso fiscal se desloque até lá para isso. Né? A gente usa o fiscal em outras ações e esses órgãos, essas instituições garantem essa legalidade através dessa ação. Ok, então muito obrigado, Carlos, pela participação aqui no programa, viu? E volte mais vezes. Eu que agradeço, com certeza. Ok. Bom, gente, não saia daí. No próximo bloco vamos conhecer o fascinante mundo das aeronaves leves esportivas e o trabalho do engenheiro mecânico aeronáutico. É um instante só. Inovar na busca de transformações. Planejar, desenvolver possibilidades, executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo que imaginamos, até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil, o profissional do CREA pode contar com a mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro começa na mútua. É só se associar. Mutual, mutual. Quem pensa diferente merece uma instituição financeira diferente. Como o Sicoob, por exemplo, que tem tudo que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2.000 pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Sicoob. Pense diferente você também. Faça parte do Sicoob. Mutirões de conciliação vão ajudar profissionais e empresas em débito com o CREA Minas a regularizarem as pendências. As ações serão promovidas graças a uma parceria entre o Conselho e o Núcleo de Conciliação da Justiça Federal. No primeiro mutirão do ano, bons resultados é o que afirmou a assessora jurídica do CREA Minas, Cibele Pereira Quintão. 18 dos 19 convocados que compareceram entraram em acordo. Ela conta que, graças a esta ação, promovida numa parceria entre o CREA Minas e o Núcleo de Conciliação da Justiça Federal, o Conselho dará oportunidade aos profissionais e empresas regularizarem a situação dos débitos que têm. O CREA ele possui umas demandas de débitos de anuidade de profissionais e de empresas e surgiu essa oportunidade junto à Justiça Federal de estar realizando as audiências de conciliação para regularizar a situação dos profissionais e para desafogar mesmo o judiciário. Cibele destaca ainda que o pagamento pode ser feito em até 12 vezes e assim, a partir da primeira parcela quitada, já é possível pedir a reativação do registro. E também quem não recebeu o convite pode estar vindo aqui no CREA para tentar regularizar a situação. A gente está fazendo a mesma proposta que é feita na conciliação, a gente faz aqui também, para o profissional estar regularizando a situação dele. A conciliação é um processo que não envolve burocracia e evita que os profissionais se desgastem na justiça comum. Com os conselhos, a gente está trabalhando com as demandas, com as reclamações pré-processuais. Antes de entrar com o processo judicial, eles entram com uma petição simples, dizendo... Aqui a gente está trabalhando com as anuidades, né? Falando assim que determinada pessoa deve aquela anuidade, vem para cá, a gente marca uma sessão de conciliação, a pessoa comparece e tem a possibilidade de resolver aquela questão. Resolvida a questão,
a gente homologa o acordo e está encerrado o assunto. Caso não seja resolvido, aí que vira um processo judicial e segue todo o trâmite que ocorre na Justiça. O próximo mutirão está marcado para o dia 14 de março. Nele, 50 engenheiros, técnicos e empresas que apresentam pendências vão ser convidados para regularizar a situação. A meta é atender cerca de 1.000 profissionais até o fim do ano. A direção e o cargo de vice-presidente do CREA Minas se renovaram no início de 2014. O trabalho dessa nova equipe e os nomes escolhidos você fica sabendo agora com o repórter Sander Kelsey. Quem vai trazer mais esclarecimentos sobre a diretoria de 2014 é o vice-presidente do CREA Minas, Aurélio Lara. Qual é a importância da composição da diretoria para a estrutura mesmo do CREA Minas? Essa diretoria ela tem que ser eleita na primeira plenária do ano. Assim determina o regimento interno do CREA, para que os trabalhos não sejam interrompidos. Nós temos 6 diretorias, cada uma em uma área específica, de acordo com o organograma do CREA, e o vice-presidente, sendo que o vice-presidente é indicado pelo presidente e homologado pelo plenário. Os 6 diretores são eleitos numa chapa composta por 6 representantes, eleitas pelo plenário. Essa eleição na primeira plenária do ano visa não interromper o planejamento estratégico que o CREA faz anualmente para as suas ações nas suas áreas específicas dentro da sua estrutura interna. Aurélio, qual é o perfil para este ano da diretoria? A diretoria que foi eleita na primeira plenária do ano, ela contempla várias modalidades da engenharia, dentre os conselheiros, e também visa contemplar várias entidades de classe que representam o plenário, também por região de Minas Gerais. O que é preciso para se tornar um diretor? O diretor, que são eleitos no CREA, devem ser conselheiros regionais pelo CREA, que representam as entidades de classe e as instituições de ensino, para um mandato de 3 anos, esse mandato do conselheiro. São várias ações desenvolvidas entre essas várias sessões que nós temos? Sim, nós temos 6 diretorias, cada uma em uma área, e o vice-presidente também, que faz parte da diretoria. Cada um, dentro do organograma do CREA de Minas, participa e determina as ações a serem desenvolvidas durante o ano na parte administrativa e política do sistema. Temos também os conselheiros, diferente aí dos diretores. No plenário hoje temos 99 conselheiros que representam as entidades de classe e instituições de ensino e que dentro desses conselheiros escolhe-se a diretoria, através de votação. E o papel do conselheiro é representar a engenharia no estado de Minas, dentro de um cargo honorífico, onde os conselheiros fazem a doação, têm a participação, têm o interesse com o desenvolvimento da engenharia em Minas Gerais. O papel da diretoria é fundamental para o CREA Minas? Sim, porque administrativamente, dentro do regimento interno, a diretoria é uma estrutura de apoio ao presidente, onde as ações anuais, tanto administrativas quanto políticas, são determinadas pela diretoria usando a estrutura organizacional do sistema do CREA Minas Gerais. Obrigado pelas suas informações e você vai conferir agora os nomes, então, da diretoria do CREA Minas em 2014. A nova diretoria ficou assim composta: presidente, engenheiro civil Jobson Andrade; vice-presidente, engenheiro civil Aurélio Lara; diretor administrativo e financeiro, engenheiro de Minas Denis Aires; diretor de atendimento e acervo, engenheiro civil Carlos Alberto Manzan; diretor de planejamento, gestão e tecnologia, engenheiro eletricista Gilmar Narciso; diretor de recursos humanos, engenheiro agrônomo Gustavo Almeida; diretor de relações institucionais, engenheiro mecânico Josias Gomes; diretor técnico e de fiscalização, engenheiro civil Carlos Henrique Rossi. O fascínio pelo mundo da aviação faz muita gente querer ter a própria máquina. E muito mais que lazer, as pessoas estão em busca de economia de tempo com deslocamento. Uma necessidade que vem sendo suprida pelos modelos leves esportivos, feitos aqui mesmo em Minas Gerais.
Um trabalho para os engenheiros mecânicos aeronáuticos. Hoje, a procura por aviões de pequeno porte aumentou muito no Brasil e as empresas que produzem as aeronaves precisam deste profissional sempre por perto. Quando Santos Dumont fez o famoso voo no 14 bis, talvez nem imaginasse o quanto a aviação iria se desenvolver. É uma paixão de todos os tipos, cores, tamanhos. Na década de 90, o crescimento dos ultraleves foi grande em todo o mundo. A evolução chegou de estruturas simples a projetos mais elaborados. A indústria do ultraleve surgiu aqui no Brasil há uns 30 anos atrás e é como se fosse reinventando o avião. Então, as técnicas de fabricação, o surgimento do CAD como a ferramenta de projeto fez com que essa indústria fosse muito impulsionada. De olho nesse mercado, a aviação brasileira se desenvolveu. Surgiram as aeronaves leves esportivas, fabricadas aqui mesmo no país. Em 2011, a Agência Nacional de Aviação Civil implantou essa nova categoria. As máquinas são obrigadas a seguir regras internacionais, como a disposição do trem de pouso e o peso máximo para decolar, que é menor do que nos ultraleves. 1 mês é o tempo necessário para construir um avião como este. O modelo tem baixo custo de aquisição e também de manutenção. Esta empresa atende clientes em todo o Brasil e a equipe daqui trabalha afinada para dar conta da demanda. A empresa funciona em um hangar no aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte. São 23 funcionários, entre eles técnicos em manutenção de aeronaves, mecânica e eletrônica, e este engenheiro mecânico aeronáutico. Elvésio atua desde o início da produção até a entrega das aeronaves. Eu começo no momento que uma pessoa compra a aeronave. Aí eu abro um processo na ANAC para a construção dessa aeronave. E acompanho desde o início da preparação das peças, né, o corte em torno das chapas, até a fixação dos conjuntos e a montagem final da aeronave. E faz laudos que respondem a alguns itens de segurança determinados pela ANAC. Fala tudo que tem na aeronave, as dimensões, o peso vazio, o peso cheio, o peso máximo que ela pode voar, as velocidades. E esse laudo é o primeiro passo para certificar esse avião junto à ANAC. Os modelos leves registram um baixo índice de acidentes. Surgiram para suprir a demanda de quem deseja se deslocar no país e não quer enfrentar as péssimas condições de nossas estradas, além de economizar tempo. Alguns utilizam as aeronaves para lazer, outros para deslocamento também, né? Para sítios, fazendas, porque devido ao pequeno espaço requerido para pouso e decolagem, com 200 metros você pode fazer uma pista num sítio que você opera bem com esse tipo de aeronave. Um mercado que demanda profissionais competentes e qualificados. O programa de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.